Inicialmente, gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Anestesiologia esta oportunidade e vamos conversar hoje sobre algum tipo de monitorização da hemodinâmica, principalmente as invasivas. E vamos começar pela pressão arterial invasiva. Vocês, em aula anterior, já tiveram a monitorização da pressão arterial não invasiva. Quando que nós utilizamos este tipo de pressão? Então, quando nós temos instabilidade hemodinâmica, seja por uma doença do paciente, a manipulação cirúrgica, alterações do volume circulante, o uso de fármacos vasoativos. Que artéria que serve para a monitorização da pressão arterial invasiva? A mais comum é a radial, em segundo lugar aqui no Brasil nós temos a femoral e como opções secundárias nós temos a braquial, a axilar e principalmente a pediosa. A monitorização da pressão arterial invasiva ainda serve para a coleta de amostras sanguíneas, medida da pressão quando na presença de cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea e agora, de maneira muito importante, nós temos a análise das curvas de pressão, seja para avaliação da contratilidade do miocárdio, medidas do débito cardíaco e de resistência vascular sistêmica, análise de disritmias cardíacas e análise também das consequências da ventilação artificial sobre a monitorização arterial invasiva, além da manipulação cirúrgica. Aqui nós temos então um exemplo de uma monitorização da pressão arterial, em que nós temos a representação de toda a sua curva. Então, o número 1, nós temos então a sístole, o 2, o valor mais alto da pressão, seria a pressão sistólica máxima, o ponto 3 representando já o declínio sistólico, o 4, o fechamento da válvula aórtica, o 5, a diástole e a 6, pressão diastólica final. Passando para outro ponto da monitorização invasiva, nós temos a possibilidade de termos um acesso venoso central durante o intraoperatório. E para que situações serve esse acesso venoso central? Destacaremos, então, a monitorização da própria pressão venosa central, a monitorização através de um cateter colocado na artéria pulmonar, a possibilidade, em algumas situações, de passagem de marca-passo, também em situações especiais da possibilidade de uma hemodiálise transitória e, com frequência, ela servirá para a administração de fármacos, para a infusão rápida de líquidos, principalmente no trauma e em cirurgias maiores, em alguns tipos de cirurgia em que possa existir a possibilidade de embolização. Então, nós temos a possibilidade, através desse acesso venoso central, fazermos a aspiração do êmbolo. Além disso, outra indicação importante é quando nós temos um acesso venoso periférico inadequado. E ela servirá também para a coleta de amostras de sangue, principalmente do sangue venoso misto. E daqui a pouco nós veremos a importância disto. A pressão venosa central, ela é importante porque, na ausência da presença de insuficiência tricúspide, há uma relação significante dela com a pressão diastólica final do ventrículo direito. E ela pode estimar de maneira importante também a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e também a pré-carga
desse ventrículo, ou seja, do ventrículo esquerdo. Além disso, a pressão venosa central é uma excelente preditora da diminuição do débito cardíaco, que ocorre sempre que há o aumento da pressão intratorácica durante o estabelecimento de uma ventilação artificial. Cabe agora duas definições importantes do que seja pré-carga e pós-carga. Então, pré-carga nós definimos como a força aplicada aos miócitos do coração antes da contração. E a pós-carga é a carga que o miócito, ou seja, a célula cardíaca, tem que se mover durante o encurtamento muscular representado pelo processo da sístole. Quais são os métodos mais importantes para a medida do débito cardíaco? Nós temos, então, métodos chamados relativamente invasivos ou minimamente invasivos, e entre eles nós temos a termodiluição, que talvez seja considerado o padrão ouro, ou seja, a colocação de um cateter na artéria pulmonar. E existe também a possibilidade, através desse método, de a colocação de um filamento termal e haver a possibilidade de uma medida contínua do débito cardíaco. Ou seja, a termodiluição, você pode fazer em alguns momentos, mas quando você usa o filamento termal, você pode ter esse débito cardíaco de forma contínua. Outra situação importante também é a possibilidade de você fazer análise de curvas de pressão arterial e ter medidas do índice sistólico e, consequentemente, do índice cardíaco ou do débito cardíaco. Além disso, como métodos relativamente invasivos, nós temos o método direto de Fick, a diluição de indicadores, muito utilizado em processos experimentais, utilizando-se o verde indocianina e o cloreto de lítio. Também podemos utilizar técnicas eletromagnéticas e contrastes angiográficos. E os métodos relativamente não invasivos, nós destacaríamos principalmente o ultrassom Doppler transesofagano. Mas existem também outros métodos, como a impedância transtorácica, o método direto de Fick e a imagem por ressonância magnética nuclear. Então, desses métodos todos, nós destacaríamos os que estão agora representados, dentro do relativamente invasivo, a termodiluição com cateter na artéria pulmonar ou por filamento termal, curvas de pressão arterial através análise dessas curvas e podemos ter uma medida do débito cardíaco, e dentro dos relativamente não invasivos, ultrassom Doppler por método transesofageno. Vamos iniciar agora, dentro da medida do débito cardíaco, pelo chamado padrão ouro, ou seja, a utilização da termodiluição. Sendo que essa medida, de preferência, ela deve ser determinada no final da expiração. Temos a considerar que esse método é influenciado pela existência de insuficiência tricúspide, que pode ocorrer de maneira frequente em pacientes críticos e sob ventilação artificial. Lembramos que esse débito cardíaco representa o fluxo sanguíneo total do organismo, mas não há possibilidade de ser oferecida informações do fluxo sanguíneo para cada um dos órgãos. Para isso, nós temos, então, monitores especiais. Vamos, então, introduzir o cateter na artéria pulmonar. O que vai ocorrer, então, em relação às curvas de pressão? A introdução desse catéter através da veia jugular interna
então ele vai progredir até a parte direita do coração. Então, primeiramente, ele vai penetrar no átrio direito. É a primeira curva que aparece. Continuando a introdução desse catéter, nós vamos ver que ele penetra no ventrículo direito. E acontece uma mudança súbita de pressão, porque os valores pressóricos são muito maiores. E uma forma fácil de ver e sabermos a diferença, que estamos realmente com a ponta desse cateter no ventrículo direito, é observarmos que a pressão diastólica ela se aproxima do nível zero. Continuando a introdução desse cateter, vamos até a artéria pulmonar, onde observamos imediatamente que há uma elevação da pressão diastólica. Agora, se insuflarmos o balonete que existe na ponta desse cateter, nós teremos então o quê? A chamada artéria pulmonar ocluída, ou seja, faremos a oclusão de todo o fluxo sanguíneo do balonete para trás, ou seja, da parte direita do coração. E teremos então a medida da pressão da parte que está situada à frente do cateter, ou seja, a parte esquerda do coração. Então ele será fidedigno em relação às pressões do lado esquerdo do coração. Essa é chamada então pressão da artéria pulmonar ocluída. Quais são os dados hemodinâmicos dados por intermédio do cateter da artéria pulmonar? Podemos fazer, então, a medida do débito cardíaco através de introdução de soluções geladas ou mesmo a temperatura ambiente, normalmente 10 ml de soro glicosado, e poderemos, então, fazer por diferença de temperatura, à medida que essa solução percorre o sistema circulatório, essa medida do débito cardíaco será dada em litros por minuto. Como nós já vimos, nós teremos também os valores pressóricos da pressão de átrio direito, da artéria pulmonar e da artéria pulmonar ocluída, quando insuflarmos o balonete que existe na ponta do cateter. E também, de maneira importante, até porque é necessário para o estudo do débito cardíaco, a medida da temperatura central do paciente, que é muito fidedigna, porque é exatamente a temperatura que está junto ao nosso aparelho cardiocirculatório. Também esse método permite cálculos chamados hemodinâmicos indiretos. O primeiro deles seria o índice cardíaco, que seria o próprio débito cardíaco dado em relação à superfície corporal. Vocês veem aí, na cor amarela, a fórmula para calcularmos a superfície corporal de um paciente, que é dado em relação a uma constante vezes a altura, vezes o peso desse paciente. Podemos calcular também de maneira importante o volume sistólico, em que consiste da divisão do débito cardíaco pela frequência cardíaca. Também o índice sistólico, que seria o índice cardíaco sobre a frequência cardíaca. E as resistências vascular sistêmica ou mesmo o índice quando for dado em relação à superfície corporal. E podemos também termos o cálculo das outros índices de resistência, como a resistência vascular pulmonar, que é dada pela relação entre a pressão da artéria pulmonar, uma diferença com a pressão da artéria pulmonar ocluída, dada em relação ao débito cardíaco, multiplicado por uma constante 80. Se for relacionado ao índice, substituímos então o débito cardíaco pela índice cardíaco, que é dado em relação à superfície corpórea, como vimos há poucos instantes. Além disso, podemos ter outros índices, como
também importantes, como de trabalho sistólico do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Bom, em relação à pressão de oclusão da artéria pulmonar, ela é considerada importante porque ela é uma medida indireta da pressão e do volume do átrio e do ventrículo esquerdo, quando há o posicionamento correto do cateter na artéria pulmonar. Daqui a instante veremos o que representa esse posicionamento correto. Temos a considerar que a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ela é influenciada pela chamada pressão no final da expiração. Porque que normalmente colocamos no final da expiração um valor de pressão. Se ela for muito elevada, como às vezes acontece nas unidades de terapia intensiva, o valor da pressão da artéria pulmonar ocluída e do volume diastólico final do ventrículo esquerdo, eles vão ocorrer, eles vão se divergir. Aqui nós temos, vejam, a introdução do cateter, né? E ele poderá ser colocado em 3 pontos em relação ao pulmão, nas chamadas zonas de West. Então aí nós estamos representados a zona 1, a zona 2 e a zona 3. A melhor colocação do cateter na artéria pulmonar seria na chamada zona 3 de West. Por quê? Porque nesse local a pressão arterial ela é maior do que as outras pressões aí existentes, ou seja, a pressão venosa pulmonar e a pressão alveolar. Na zona 2 seria uma posição intermediária, ainda aceitável. Por quê? A pressão arterial é maior do que a pressão alveolar ou a pressão venosa. Mas seria inaceitável que esse cateter ficasse na posição 1, porque aí a pressão alveolar supera o valor da pressão arterial. Então teríamos falsos valores da pressão arterial, ou seja, da pressão da artéria pulmonar. Quais são as informações que podem ser obtidas através do cateter de Swan-Ganz? Cada vez mais valorizada é a chamada orientação da reposição volêmica no intraoperatório, porque nós temos valores da pressão venosa central, da pressão da artéria pulmonar ocluída e valores do débito cardíaco. Então, nós temos uma ideia muito boa como está esse desempenho cardíaco, através da própria pressão da artéria pulmonar ocluída e do débito cardíaco. Também, como vimos, podemos fazer o cálculo da resistência vascular sistêmica, que é muito útil para sabermos se há necessidade de utilizarmos ou não agentes vasoativos. Também, sempre que ocorrer uma elevação da pressão da artéria pulmonar, poderá haver a indicação de uma isquemia miocárdica. Então, chamando atenção para essa possibilidade. Outra informação muito útil obtida pelo cateter de Swan-Ganz é a possibilidade de coleta de sangue venoso misto, representando esse sangue venoso misto, né, na porção mais central que nós podemos obter. Quer dizer, a melhor situação para a obtenção desse tipo de sangue. E também utilizando cateteres especiais com fibra óptica e através do método da oximetria, nós podemos ter leituras constantes da saturação venosa de oxigênio. Quais são as recomendações para a cateterização da artéria pulmonar? As principais estão aí representadas. Primeiro, certo grau de insuficiência cardíaca. Então, o paciente que tem má função ventricular. Então,
considerado por uma fração de ejeção baixa, geralmente inferior a 0,4. Ou apresentar uma pressão diastólica final do ventrículo esquerdo muito elevada, acima de 16 milímetros de mercúrio. E um débito cardíaco ou um índice cardíaco baixos, no caso do índice cardíaco, menor do que 2 litros por minuto por metro quadrado. Outra recomendação, na situação dos ventrículos não complacentes, em situações de lesão coronária principal esquerda, lesão de válvulas aórtica e mitral e também nas lesões combinadas da coronária e uma lesão valvar. Nos pacientes que apresentaram infarto do miocárdio recente, ou seja, por um período menor do que 6 meses, e nos pacientes para manutenção da pressão esteja sendo usado, por exemplo, o balão intraórtico. E naqueles pacientes que já apresentam estabilidade hemodinâmica ou poderão apresentar estabilidade hemodinâmica por causa da grande troca de volume durante grandes cirurgias. Outra possibilidade que temos também, dentro ainda da parte cardiocirculatória, é a análise do transporte de oxigênio, seja através de coletas de sangue arterial, coletas de sangue venoso, principalmente o sangue venoso misto. E aí estão representados os principais parâmetros que podemos obter em relação ao transporte de oxigênio, seja por valores da pressão arterial de oxigênio, que varia com a fração inspirada de oxigênio, a saturação arterial de oxigênio, conteúdos arteriais e venosos de oxigênio, as diferenças entre eles, e de maneira importante, poderemos ter o cálculo de uma forma indireta do consumo de oxigênio, do transporte de oxigênio e da extração de oxigênio, que são fatores muito importantes a serem considerados durante uma anestesia e cirurgia. Agora, infelizmente, a passagem do cateter na artéria pulmonar não está isenta de complicação. E aqui estão representadas algumas complicações, como a punção arterial, que é relativamente frequente, a possibilidade de ocorrência de hematomas, principalmente quando a punção da veia central for em nível do pescoço, porque essa região tem tecidos moles que não seguram nada quando há um extravasamento de sangue. Neuropatias pós-operatórias já menos frequentes e principalmente nas punções centrais mais próxima do tórax infraclaviculares, podemos ter a presença do pneumotórax e lembrar sempre que uma punção de uma veia central existe sempre a possibilidade de ocorrência do embolismo aéreo. Ainda como complicações, principalmente na passagem do cateter, podemos ter disritmias menos importantes ou disritmias graves, que nos obrigam até a retirada momentânea, pelo menos, do cateter e ter uma nova tentativa de passagem, e outras, como rupturas, novelamentos, a possibilidade de contaminação e com cultura positiva desse cateter, a possibilidade de trombose venosa e mesmo de infarto pulmonar. Aqui nós temos a representação da passagem desse cateter até a artéria pulmonar e vejam, aí está sendo indicado com a flecha maior, onde deve ser colhido o sangue venoso misto. Bom, nós estamos falando em sangue venoso misto, o que na verdade ele representa na nossa monitorização hemodinâmica. Lembrando que a saturação venosa de oxigênio, que é um dado que é obtido diretamente, representa uma relação de 1 menos
uma relação do consumo com o transporte de oxigênio. Ela tem um valor considerado entre 0,68 e 0,75, ou seja, 68% até 75%. Aqui nós temos algumas representações, o que pode acontecer no intraoperatório. Então, nós podemos ter situações de alterações da saturação venosa de oxigênio para mais ou para menos. Não? Então, em situações em que a saturação venosa de oxigênio está aumentada, aí nós temos então a hipotermia, o coma e a própria anestesia. Por quê? Elas determinam uma diminuição do consumo de oxigênio. E isso acaba determinando então um aumento muito grande dos valores da saturação venosa de oxigênio. O mesmo ocorre nas situações de sepse e de cirrose hepática, em que normalmente nessas situações predomina um débito cardíaco muito elevado, acompanhado de uma diminuição do consumo de oxigênio. Então, como resultado, nós temos valores elevados da saturação venosa de oxigênio. Por outro lado, nós temos situações em que há uma queda importante da saturação venosa de oxigênio, e situações muito comuns na prática clínica. Por exemplo, nas situações de choque e de insuficiência cardíaca, em que o problema principal está representado por uma queda, uma diminuição importante do débito cardíaco, levando então a valores muito baixos da saturação venosa mista de oxigênio. O mesmo ocorre por uma disfunção pulmonar, mas agora não por alteração do débito, mas por alteração apreciável da saturação arterial de oxigênio. E temos também as situações em que há grande sangramento, não é, após traumas ou grandes cirurgias, numa situação de um choque hemorrágico, em que, além de alterações do débito cardíaco, nós temos principalmente uma grande diminuição das taxas de hemoglobina. E tudo isso vai determinar, então, valores muito baixos da saturação venosa de oxigênio. Então, verificamos que esse parâmetro, ou esse atributo, ele é muito importante durante uma anestesia e principalmente nas unidades de terapia intensiva. Temos ainda, dentro da monitorização minimamente invasiva, a ecocardiografia transesofagana, que representa uma medida do volume diastólico final do ventrículo esquerdo, a chamada pré-carga. Podemos ter também determinações de alterações da complacência ventricular, medidas do volume sistólico final do ventrículo esquerdo, anormalidades regionais da contração ventricular, né, que é muito importante em situações, por exemplo, de isquemia miocárdica ou mesmo de infarto do miocárdio. Lesões valvares, antes e após o reparo, alterações da aorta, anormalidades globais da contração ventricular. E esse método é muito útil na detecção de embolia aérea intracardíaca, principalmente em cirurgias cardíacas e em neurocirurgia. E esse método, quando associado a técnicas Doppler, através dos chamados mapas coloridos, você pode acompanhar a velocidade pela cor do fluxo sanguíneo. Aqui nós temos essa representação, então, através do Doppler introduzido através do esôfago dos pacientes e acompanhar, então, a movimentação, né, de toda a parte cardíaca, seja das câmeras, né, e das válvulas, e de toda a superfície, seja da parte direita ou da parte esquerda do coração. E aqui a representação, né, num corte transversal, em que nós vemos principalmente, né, a superfície, aí no chamado LV, né, ou seja, o ventrículo esquerdo, em que nós podemos acompanhar toda a superfície do ventrículo esquerdo, seja na sístole e na diástole. E já veremos que isso é um aspecto importante, principalmente nas determinações da volemia do nosso paciente.
Agora, o método, ele tem limitações. Primeiro, o tamanho do equipamento, que, de certa maneira, hoje já foi superado, porque houve uma diminuição muito grande desses equipamentos, permitindo, então, que ele possa entrar com mais tranquilidade nas salas cirúrgicas. O custo do equipamento, que ainda continua bastante elevado, e uma situação que tem levado a uma limitação importante, que é a presença de um especialista ou mesmo de um anestesiologista com treinamento específico nessa área. Em muitos países, a presença desse monitor, da ecocardiografia esofágica transpiratória, ela aparece com frequência em cirurgias cardíacas, em cirurgias maiores, cirurgias de pacientes com alterações cardíacas. Aqui no Brasil, ainda há muita limitação para o uso da ecocardiografia por essas causas já apontadas. Entrando numa segunda parte do mesmo assunto, nós temos as situações de detecção de hipovolemia no perioperatório. Por quê que nós temos dificuldade da detecção da hipovolemia? Porque existe uma baixa especificidade e sensibilidade de alguns atributos que antes eram considerados importantes, como a frequência cardíaca e a pressão arterial, principalmente quando o paciente está sob efeito de anestésicos. Além disso, nós podemos ter uma superestimação da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo pela pressão da artéria pulmonar ocluída, principalmente quando houver nas situações de sístole atrial e ela for preponderante. Como nós já falamos anteriormente, o posicionamento desse cateter naquelas zonas 2 e principalmente na zona 1 de West, e nas situações de taquicardia, porque aumenta muito o gradiente entre a pressão de átrio direito e a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. E o papel da ecocardiografia, então, na detecção de hipovolemia? Ele é importante, porque aquela superfície que nós falamos, a superfície diastólica final do ventrículo esquerdo, correlaciona-se muito bem com as dimensões do ventrículo esquerdo no final da diástole. E isso é considerado um índice muito fidedigno de pré-carga. E a diminuição da superfície diastólica final do ventrículo esquerdo para números inferiores a 5 centímetros por metro quadrado é uma boa indicação ou é indicativa de hipovolemia. Se nós não temos a ecocardiografia, o que podemos utilizar, então, para a detecção de hipovolemia, e principalmente, não só da hipovolemia, mas principalmente da resposta de um paciente a uma necessidade de infusão de líquidos? Então, vamos começar pela variação da pressão sistólica. A variação da pressão sistólica corresponde à diferença entre a pressão arterial sistólica máxima e a mínima através de registros durante um ciclo respiratório de ventilação controlada. Ela pode ser obtida quando existe congelamento da imagem, mas agora nós já temos sistemas de monitorização que realizam o cálculo automático da variação da pressão sistólica. Aqui nós temos, então, como podemos obter, então, a variação da pressão sistólica. E vejam, porque isto ocorre, essa variação da pressão sistólica, que ocorre quando nós temos ventilação controlada dos pacientes durante a inspiração e durante a expiração. Então, vejo que após um período de apneia, o que acontece com a pressão arterial? Ela se estabiliza. Ela não apresenta variações de acordo com a fase da respiração. Então, esse é chamado nossa linha base. Quando reiniciamos a atividade do respirador, com a introdução de um volume corrente para o interior do pulmão do paciente, que gera uma pressão, isso vai fazer com que grande parte do volume sanguíneo intrapulmonar se desloque em direção ao ventrículo esquerdo, aumentando então os valores dessa pressão. E isso é considerado, então, aí está indicando o chamado delta-AP,
ou seja, o valor da pressão sistólica máxima em relação à pressão basal, aquela pequena diferença. Após a inspiração virá a expiração. Agora, já diminuindo o efeito da pressão expiratória, né? Então, como decorrência, nós temos uma diminuição dos valores da pressão arterial. Então, o valor mínimo dessa pressão arterial em relação ao valor basal, isso é considerado, então, o chamado delta-Down. Então, a variação da pressão sistólica é a soma do delta-up com o delta-Down. Lembrando que, por exemplo, no paciente que tem extrema hipovolemia, a VPS praticamente torna-se igual a apenas o delta-Down. Desaparece o delta-up. Aqui nós mostramos, então, durante a fase inspiratória, então aumenta muito a pressão intratorácica. Com isso, logicamente, diminui o retorno venoso e aumenta a resistência a esse retorno venoso e aumenta também a pressão intraluminal do átrio direito. Com isso, como consequência, nós vamos ter uma diminuição da pré-carga do átrio direito. Por outro lado, na fase inspiratória também, há um aumento da resistência à ejeção sistólica. Com isso, um aumento da pós-carga e uma diminuição do volume de ejeção do ventrículo direito. Vamos ver agora duas situações. Então, a interferência da ventilação controlada na circulação pulmonar e na variação da pressão sistólica em situações de normovolemia e situações em que o paciente perdeu muito volume, seja de sangue ou seja de líquido. Então, na situação de normovolemia, na fase inspiratória, há um deslocamento muito grande do sangue contido nos vasos pulmonares, principalmente dentro do seu parênquima, em direção ao coração esquerdo. Então, o enchimento do ventrículo esquerdo, ele fica aumentado de forma transitória e, como nós vimos, corresponde, então, ao delta-up da variação da pressão sistólica. Numa situação de hipovolemia, o que vai acontecer? Na fase inspiratória, aquela insuflação pulmonar vai determinar, agora, não um deslocamento do sangue, porque vai ter muito pouco sangue dentro do pulmão. Então, fica fácil desse aumento da pressão intratorácica, o quê? Fazer a constrição dos vasos pulmonares dentro do parênquima. E com isso diminui muito o deslocamento do sangue ao coração esquerdo, ou seja, uma situação completamente inversa da normovolemia. E assim nós temos uma acentuação dos efeitos sobre a variação da pressão sistólica. Também temos limitações do método, né? Primeiro, o paciente, ele tem que estar sob ventilação controlada. O que nós consideramos como normal? Valores da VPS até 5 milímetros de mercúrio. Acima de 5 milímetros de mercúrio, ele já apresenta uma boa especificidade para indicação de hipovolemia e de resposta do paciente a uma expansão volêmica. Por outro lado, como limitação, o volume corrente ele deve ser fixo e dentro dos limites normais, não deve ser exagerado. E a frequência respiratória não deve ser superior a 16 movimentos por minuto. Caso essa frequência respiratória seja maior do que 16 movimentos por minuto, o que vai acontecer? A diminuição da pressão arterial sistólica que vai ocorrer na expiração será interrompida pela insuflação do ciclo respiratório seguinte. Haverá, então, uma interferência e o método deixará de ser fidedigno. Também há uma influência da ventilação controlada sobre o retorno venoso quando há diminuição da complacência pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, ou por aumento de complacência torácica quando o tórax está aberto. Então, o método não pode ser usado, por exemplo, em cirurgias torácicas e cirurgias cardíacas com o tórax aberto. E aqui nós temos uma representação simulando uma situação em animal, no caso no cachorro, né, em que o primeiro momento representa a condição, os valores normais da variação da pressão sistólica. A partir
do segundo desenho, nós temos então retiradas sucessivas de sangue desse paciente. 5%, 10%, 15%, 20% do seu volume sanguíneo. E o que nós verificamos que o valor da pressão arterial sistólica vai abrindo, ou seja, vai aumentando, indicando então cada vez mais o grau de hipovolemia. Nos últimos dois, que nós chamamos de box plot, nós temos a indicação aí quando há a reposição de algum tipo de volume. Então, novamente, há uma queda dos valores da variação da pressão sistólica, que podem ou não voltar aos valores iniciais do controle. E para terminarmos esta primeira parte, nós temos a variação da pressão de pulso, que também oscila de acordo com a fase respiratória, na inspiração e expiração, acompanhando o mesmo raciocínio que vimos para a variação da pressão sistólica. Então, a variação da pressão será máxima e mínima. Máxima do que? Quando a pressão das vias aéreas for a maior possível. E teremos a pressão de pulso mínima na fase da expiração. Então, para calcularmos a variação de pressão de pulso, nós utilizamos esta fórmula, sempre utilizando os valores da pressão de pulso máxima e mínima, e multiplicando por 100. Por quê? Ele representa uma porcentagem. Quais seriam os valores limites? Em torno de 10% a 12%, que consideraríamos então o paciente já entrando em situação de volemia e sendo responsível à infusão de volume. Agora, em relação a essa resposta à infusão de volume, aqui nós temos uma figura representando a relação entre índice cardíaco ou volume sistólico e a pré-carga. E nós temos então uma curva representando essa relação. Vejam na situação em que existe boa função ventricular. Então, qualquer expansão de volume, nós vamos ter, em relação ao volume sistólico, a linha B', quer dizer, vamos ter uma boa resposta, ou seja, expandimos com volume e aumentamos proporcionalmente muito bem o volume sistólico. Agora, se o paciente apresentar uma alteração da função ventricular, uma má função, vejo na linha mais abaixo, essa expansão de volume não resultará na mesma expansão do volume sistólico. Então, é a chamada situação em que o paciente não responde bem à expansão de volume. E nessa situação, nós temos que utilizar o quê? Os fármacos que aumentam a contratilidade miocárdica, do tipo do fármaco dobutamina, por exemplo. E agora passamos para um outro tipo de monitorização, que é a monitorização da temperatura, sempre muito importante, principalmente no pré-operatório. Por quê? Nós temos a monitorização, seja da situação de hipotermia, seja numa situação para detecção, por exemplo, de um aumento de temperatura tão temível, como acontece, por exemplo, em algumas situações da anestesia, como a presença da hipertermia maligna, e para a prevenção de algumas situações de superaquecimento. A monitorização da temperatura, ela pode ser feita por termômetros de mercúrio, chamados termômetros de vidro, que não são muito fiéis, não dão apenas uma ideia da temperatura, mas de maneira mais precisa através dos chamados termistor, que são semicondutores sensíveis à temperatura, o termopar, que são pequenas correntes geradas quando dois metais diferentes se juntam, e infravermelho, que é a energia emitida por todas as superfícies que apresentam acima de 0 graus absoluto. Onde
realizamos a monitorização da temperatura, né? Então, nas situações de hipertermia no perioperatório. Quais são as indicações dessa monitorização, então? Excessivo aquecimento. Quando pode ocorrer isso? Quando anestesiamos crianças. Nos processos infecciosos, na presença de sangue do paciente no quarto ventrículo, nas situações de reação transfusionais, né, sangue incompatíveis, nas reações alérgicas e na situação já referida da hipertermia maligna. Esse slide mostra bem a situação, né, do número de pacientes que foram admitidos numa sala de recuperação pós-anestésica, quando eles vieram para a sala, ou seja, logo após o término da anestesia e quando eles receberam alta. Então, a gente observa, né, que grande parte dos pacientes tem baixa temperatura central quando entram na sala de recuperação. Ao contrário, no período de alta, a grande maioria já apresenta temperaturas mais elevadas, acima de 36 graus Celsius. É lógico que nós estamos falando de temperatura central. Como é que o nosso organismo realiza esse chamado controle central da termorregulação? Então, quem controla tudo é o sistema nervoso central, é o hipotálamo, que recebe informações de todo o nosso organismo, seja do próprio hipotálamo, de outras partes do nosso organismo, do cérebro, de pele, medula espinhal e tecidos. E essas informações são levadas ao hipotálamo e lá é determinado o chamado limiar de resposta. Se essas informações derem que esse limiar se encontra em torno de 37 graus Celsius, nós não temos nem esse limiar, é chamado limiar sem resposta, não desencadeia nenhum tipo de resposta. Ao contrário, se tivermos temperaturas inferiores a 36,5 graus Celsius ou superiores a 37,5 graus Celsius, nós vamos ter, no caso da hipertermia, as chamadas respostas ao calor, caracterizadas principalmente pelo quê? Primeira resposta, a mais importante, a vasodilatação, seguida pela sudorese e a comportamental. Nós usamos roupas mais leves, pedimos para ligar o condicionador de ar, etc. E as respostas ao frio? Caracterizada primeiro pela principal resposta, que é a vasoconstrição. Seguida, nos recém-nascidos e nas crianças de alguns meses, pela chamada termogênese sem tremor, ou seja, a liberação de calor sem que haja tremor, principalmente através do aumento da atividade da gordura marrom. Nós adultos e as crianças maiores já apresentamos, numa situação de frio, os tremores. E também temos a chamada resposta comportamental. Procuramos nos agasalhar, pedimos para ligar o aquecimento, etc. As informações termorreguladoras, né, nós temos que considerar que o frio e o calor são conduzidos por fibras diferenciadas. O frio pelas fibras A delta e o calor pelas fibras C desmielinizadas. O que nos lembra essas fibras? São as mesmas da condução do processo doloroso. Além dessa via eferente sensitiva térmica, seja ao frio ou ao calor, nós temos a chamada resposta eferente, de acordo com a resposta para o frio ou para o calor. Então, se for para o frio, através dos shunts artérios venosos, né? Através de uma vasoconstrição por liberação de noradrenalina. E na situação de calor, pela vasodilatação, pela ação da bradicinina e do óxido nítrico. Teremos a estimulação da termogênese não dependente do tremor, por liberação de noradrenalina, que vai dobrar a produção de calor, como nós vimos nas crianças e nos recém-nascidos. Teremos a resposta comportamental, que já vimos, e
Além disso, para o frio, nós temos um tremor, que representa um ganho de 50% a 100% de calor no adulto, e a sudorese, através da inervação colinérgica pós-ganglionar, com 0,58 quilocalorias de calor dissipado por grama de suor, ou seja, é um método muito efetivo para diminuição da temperatura. Aqui nós vemos duas situações em que o paciente está acordado ou o paciente sob efeito da anestesia. Então nós percebemos grande diferença, principalmente naquela temperatura ao redor dos 37 graus, porque é aí que fica o limiar de resposta. Veja que o indivíduo acordado, esse limiar entre as respostas ao frio e ao calor é muito estreita. Quando o paciente está sob anestesia, é como se o hipotálamo também estivesse, de certa maneira, sob anestesia. Então, há uma diminuição da resposta, né? Então, vejo que as respostas ao calor como vasodilatação ativa ou sudorese, vão acontecer com temperaturas do paciente de 38 graus. Ou para o frio, com temperatura do paciente, no caso temperatura central, para 35 graus, e não para 36 ou 36,5, como seria a resposta normal. As causas de hipotermia no intraoperatório, né? Nós temos várias, né? Seja por condução, né? Quer dizer, o contato do paciente com superfícies frias, por perda de líquido no intraoperatório, por diurese, por derramamento de líquidos, o próprio soro à temperatura ambiente, a infusão de líquidos à temperatura ambiente, e pior ainda se for a temperatura gelada. Então, tudo isso determina uma diminuição da temperatura do paciente. Também temos as perdas importantes por convecção, quando ligamos, por exemplo, o ar-condicionado. Há um arraste de calor em torno do paciente, e com isso há um desequilíbrio e maior perda de calor por parte do paciente. Temos também as perdas pelo processo de evaporação. Lembramos que os gases que nós utilizamos na anestesia, eles são o quê? Frios e secos. Então, eles roubam calor do paciente, né? E uma perda importante é a perda por radiação ou irradiação, que o corpo quente perde temperatura para o corpo frio por ondas eletromagnéticas. Mas na anestesia nós temos ainda um outro problema, que é a chamada distribuição interna de calor durante a anestesia. Então, de um lado, vocês vejam o paciente, né, ou como nós estamos aqui, mesmo que a gente esteja com frio, né, o nosso organismo, ele tem como defesa a vasoconstrição e mantém, então, os nossos órgãos centrais na temperatura de 37 graus. Não importa se a minha pele está fria ou o músculo está frio, mas importa, sim, os órgãos nobres. Quando nós fazemos anestesia no paciente, como a maioria dos fármacos, com raras exceções, eles são vasodilatadores, ou mesmo um bloqueio raquídeo que determina a vasodilatação, nós temos o quê? Um arraste desse calor central para a periferia. E com isso há uma diminuição da temperatura central e um aumento da temperatura mais periférica. Ainda não existe perda de calor, mas por outro lado, a exposição dessa maior quantidade de calor na parte mais periférica, ou seja, nos membros do paciente, predispõe perdas que nós já vimos por evaporação, etc., convecção e condução, etc. Bom, a perda de calor, ela aumenta quando há grande superfície corporal em relação à massa. Que situação que nós poderíamos ter nessa situação, né? São as crianças, né, que têm uma grande superfície corporal em relação à massa. Também temos que considerar que indivíduos muito magros também têm grande superfície corporal em relação à massa. Por outro lado, essa perda de calor ela diminui com o aumento do índice de massa corporal. Nisso, os gordinhos levam uma vantagem porque perdem menos calor na anestesia por causa dessa
dessa relação entre superfície corporal em relação à maior massa. Um aspecto importante é que, com a idade, há alterações das respostas, seja ao calor ou ao frio. E aqui nós temos uma representação da vasoconstrição termorregulatória durante a anestesia geral do paciente jovem e do paciente idoso. E a gente percebe então que a resposta, por exemplo, de vasoconstrição no idoso, ela vai acontecer o quê? Com temperaturas inferiores à relação ao do jovem. Não devemos esquecer que a população mundial e a brasileira não podia ser diferente. Cada vez mais nós vamos ter a presença do idoso, paciente acima dos 65 anos. E temos que considerar também o paciente muito idoso, ou seja, aquele paciente acima dos 85 anos, que também está ficando cada vez mais comum de encontrarmos numa anestesia. E esse tem relação ao idoso, um pouco menos idoso, digamos assim, em relação aos 65 anos, né, um limiar de vasoconstrição ainda mais baixo. Então, são pacientes, quer dizer, as crianças, os idosos são pacientes especiais em relação à termorregulação. Então, se nada for feito durante uma anestesia, nós verificamos, em relação à temperatura central do paciente, que ela cai durante a primeira hora em torno de 1 grau Celsius. Nas próximas 2 ou 3 horas, haverá uma diminuição da temperatura central, mas não haverá uma queda assim já tão importante, porque ela dependerá da produção e perda de calor. Como a perda é maior que a produção, então continua a queda de temperatura. Depois de 3 horas, mais ou menos, de anestesia, o que acontece? Atingiremos então a temperatura central de 35 graus Celsius. E o que acontece? Nós vamos ter ativação daquelas respostas ao frio dos pacientes. Então, o recém-nascido desencadeia a produção de calor através da termogênese sem tremor, né? E as crianças e adultos, havendo a possibilidade mesmo de vasoconstrição e, se houver a possibilidade mesmo de tremor. Existe diferença de incidência entre anestesia geral e anestesia feita na raquia, chamada raquidiana, seja peridural ou subaracnoide, né? Então, a incidência parece ser a mesma, mas acontece algumas diferenças. Primeiro, a mensuração da temperatura central não é frequente nas anestesias raquidianas, até pela dificuldade de onde vamos colocar esse sensor, porque o paciente não está em hipnose. Além disso, há de forma importante a ausência de queixa de frio pelo paciente. Por quê? O bloqueio regional vai bloquear exatamente a informação termal aferente, né? E pela vasodilatação que ocorre, principalmente após a realização do bloqueio, o paciente tem uma sensação de calor, né? Então ele pode ter diminuição da temperatura central, mas não se queixa de frio. E como a mensuração da temperatura não é frequente, nos dá a falsa impressão que nesse tipo de anestesia a incidência de hipotermia poderia ser menor. Outro aspecto importante, aqui já entrando nas complicações, né? Por que tanto cuidado em relação a que o paciente não desenvolva hipotermia? Principalmente porque, né, a coagulação, o processo de coagulação, ele funciona bem na temperatura de 37 graus. Quando existe hipotermia, então começa a aumentar a possibilidade de sangramento. Então, isso é verdade? Parece que sim. Então, trabalhos feitos, por exemplo, em idosos, em cirurgia de artroplastia de quadril, em que os pacientes foram mantidos em normotermia ou hipotermia, né, houve uma diferença aí de 1,5 graus Celsius, nós verificamos que a perda sanguínea no grupo do paciente que apresentou hipotermia foi maior, e assim como a necessidade de transfusão de sangue halogênico, né, que foi 8 vezes maior, e vejo que o valor de P
e nas 3 situações elas foram significantes. A normotermia também reduz a incidência de alterações cardíacas no perioperatório. Então, vários trabalhos mostrando se o paciente que é mantido aquecido, então a possibilidade de ter alterações cardíacas, taquicardia ventricular, isquemia miocárdica, alterações eletrocardiográficas, alterações cardíacas são menores quando o paciente é mantido aquecido. E a incidência de infecção? Então, a hipotermia também diminui o nosso processo de imunização, seja para a possibilidade de aumentar a incidência de metástase e de infecção. Então, novamente, pacientes idosos a cirurgias de colo que foram mantidos em normotermia ou hipotermia, nós verificamos que nos pacientes, no mesmo tipo de cirurgia, que foi deixado que houvesse uma queda aí de quase 2 graus Celsius, o número de infecções nesses pacientes triplicou, enquanto que os dias de hospitalização também houve um aumento da hospitalização, da necessidade de hospitalização nesses pacientes. Ainda em relação às consequências de hipotermia na farmacocinética e farmacodinâmica, veja, puxando um pouquinho a brasa para o lado da anestesia, vemos que cada diminuição de graus Celsius em relação à temperatura central dos pacientes diminui a necessidade da CAM dos halogenados. Aumenta a concentração plasmática do Propofol em 30%, aumenta a duração de ação de bloqueadores neuromusculares, como a tracúrio, cuja metabolização é dependente dessa diferença de temperatura, mas também de outros que não são dependentes da alteração de temperatura, como o vecurônio. Aumenta a toxicidade cardíaca da bupivacaína e há um prolongamento da duração da recuperação pós-anestésica, o que é muito ruim, né? Em relação ainda ao pós-operatório, aumenta muito quando há hipotermia, a incidência de tremores, que pode ser muito elevada, principalmente quando não se utilizou opioides no intraoperatório. Com aparecimento de tremores, aumenta muito o consumo de oxigênio, que pode chegar a 500% e 600%. Isso pode aumentar muito a incidência de isquemia e necrose do miocárdio. Por outro lado, os tremores aumentam a pressão intraocular, a pressão intracraniana e aumenta muito a sensação de desconforto dos pacientes. Lembre-se que logo no início dessa parte nós falamos que a condução do frio, né, é o mesmo pelas fibras da dor. Então, quando o paciente tem esse desconforto em relação à hipotermia, parece aumentar a intensidade da dor. E, para diminuirmos isso, nós podemos usar alguns fármacos, como a piperidina, o opioide, a clonidina, um alfa-2 agonista, e um outro opioide, que é o tramadol. Falando em alterações de temperatura, temos que falar sobre os locais para a realização da monitorização da temperatura. Então, podemos ter o conduto auditivo, a chamada timpânica, pelo esôfago, principalmente colocando o sensor na parte inferior do esôfago, é lógico que só podemos fazer isso com o paciente sob anestesia geral. Vimos também que nós passamos o cateter na artéria pulmonar, através desse cateter podemos ter também a temperatura central e a nasofaríngeo e do reto. A pele já não é um local importante para obtermos informações sobre a temperatura central. Mesma coisa em relação ao oral ou mesmo à sublingual. A bexiga urinária, ela pode ser útil, por exemplo, quando a introdução de um catéter de Foley para a medida, por exemplo, do débito urinário, ele é provido de um sensor para a medida da temperatura central. Só que nessa situação, o paciente precisa apresentar boa diurese para que os valores obtidos de temperatura sejam fidedignos. E para terminarmos, vamos ver aqui os principais aparelhos para combater a hipotermia, né? Então, o primeiro deles é representado pela circulação de água, no caso, água aquecida, que é colocada sob o dorso dos pacientes.
é um método que funciona bem, principalmente em pediatria. Podemos usar as mantas com circulação por insuflação de ar aquecido. E essas mantas podem ser superiores, inferiores, de todo o organismo, né? E vejo que na representação, na segunda superior, nós temos então a medida da termometria, da temperatura central, e vejam que entre o tubo endotraqueal e o circuito respiratório, temos um dispositivo de cor verde, mostrando um permutador de calor-umidade, que além de filtro, o que ele faz? Quando o paciente expira, ele guarda dentro o calor e a umidade expirada. E quando chega o ar frio e seco, inalada do aparelho de anestesia, ele passa por esse sistema, então se aquece e ganha umidade. E temos também os sistemas de aquecimento dos líquidos infundidos. Temos várias situações para infusões mais lentas e para grandes infusões, por exemplo, nos transplantes hepáticos. Então, que é possível você fazer rápidas infusões de grandes volumes e, assim mesmo, eles permanecerem aquecidos, evitando uma queda, então, importante da temperatura dos pacientes. Então, nessa parte final, nós vimos, então, a importância da temperatura, no controle da temperatura e os métodos para evitar essa situação que é sempre muito complicada em anestesia. Eu agradeço a atenção.